Adentre um mundo sombrio e desconhecido, onde os limites da realidade se desvanecem e o medo encontra morada. Bem-vindo ao Horror que Virá, um portal para as profundezas do desconhecido. Aqui, mergulharemos nas trevas da imaginação, explorando os recantos mais assustadores da mente humana. Prepare-se para uma jornada aterrorizante, onde cada vídeo é meticulosamente elaborado para despertar os seus mais profundos temores. Com gatilhos mentais habilmente entrelaçados na trama, cada história irá envolvê-lo em um turbilhão de emoções, desde o suspense agonizante até o terror visceral. Nossas narrativas sinistras são cuidadosamente construídas para desafiar sua percepção da realidade, levando-o a questionar o que é verdadeiro e o que é mera ilusão. O Hospital Macabro. Encontro com o sobrenatural. Há cerca de 15 anos, minha avó passou por uma experiência assustadora em um hospital que a marcaria para sempre. Ela havia enfrentado problemas de saúde ao longo de sua velhice, o que a levou a frequentes visitas ao hospital. À medida que os recursos financeiros diminuíam, não podíamos mais nos dar ao luxo de interná-la em hospitais modernos e tecnológicos. Optamos por um hospital próximo, que tinha uma reputação decente e uma equipe médica e de enfermagem razoável. No entanto, esse hospital tinha um problema. Boatos de que era assombrado, pois possuía uma morgue necrotério em seu porão. Rumores diziam que as almas daqueles que morriam ali rondavam por todo o hospital, assombrando as pessoas. Na época, eu tinha apenas 9 anos e estava muito assustado e paranoico com toda a situação. Consegui persuadir meus pais a arranjarem alguém para ficar com minha avó durante a noite, pois eu não queria que esses espíritos perturbados ficassem perto deles. Pode parecer egoísta, mas na verdade eu só estava cuidando deles. Meu tio, que é cerca de 8 anos mais jovem que meu pai, concordou em ficar com ela durante a noite. Quando eles se instalaram e a noite já havia chegado, meu tio foi dormir cedo devido ao cansaço extremo do dia. Minha avó adormeceu, mas acordou às 2 da manhã ao ouvir ruídos estranhos e sentir sensações estranhas em seus pés. Minha avó já havia passado por sua parcela de incidentes paranormais, então ela estava sempre alerta. Reunindo coragem, ela abriu os olhos e viu uma silhueta de mulher de pé perto de seus pés. Essa mulher era alta, com cabelos negros compridos e uma estrutura estranhamente magra. A mulher estava soluçando em um volume muito alto, o suficiente para acordar todos, mas estranhamente, meu tio parecia não ser afetado por isso. Minha avó ficou paralisada, incapaz de mexer um dedo ou emitir um som. Não era paralisia do sono, pois isso continuou até o amanhecer, quando a mulher finalmente desapareceu no ar. Minha avó havia estado com essa figura assustadora por mais de 4 horas e não podia fazer nada. Não apenas isso, mas, mais tarde, meu tio viu um poço de sangue debaixo da cama de minha avó. Chocado, aterrorizado e preocupado, ele se abaixou para verificar mais detalhadamente. O que ele viu lá o fez gritar como uma menininha. Debaixo da cama havia mais sangue, uma tesoura e uma língua humana completamente coberta de sangue. Rapidamente, meu tio e minha avó saíram daquele hospital e procuraram um local diferente para suas necessidades. Nunca voltamos lá e evitamos passar perto daquele hospital a todo custo. Estou muito grato por minha avó estar a salvo, e só Deus sabe o que poderia ter acontecido se essa figura decidisse atacá-la. Minha avó faleceu no ano passado, em abril, aos 80 anos. Que ela descanse em paz. Os segredos obscuros que encontrei nos hospital morgues. Necrotérios. Você já se perguntou o que acontece nos bastidores sombrios de um hospital? Ou necrotérios? Prepare-se para uma jornada aterradora enquanto eu compartilho experiências intrigantes e assustadoras que testemunhei como um profissional de cuidados funerários. Por que eu não entro em necrotérios hospitalares do seu tio assustador? José, eu trabalho no ramo de cuidados funerários. Especificamente, trabalho para uma empresa que recolhe e transporta os corpos de entes queridos falecidos de hospitais, residências ou qualquer outro lugar onde alguém tenha morrido para a funerária, onde eles serão preparados e processados até finalmente serem sepultados. Estou nesse emprego há muitos anos e, sinceramente, adoro. Tenho uma parte em ajudar os outros durante o que costuma ser um dos momentos mais difíceis e sombrios de suas vidas. Algumas das melhores chamadas que atendo são aquelas em que a casa inteira está cheia de pessoas chorando e lamentando, porque você sabe que a pessoa era amada e certamente fará falta. Música.
Embora o trabalho seja certamente gratificante, ele tem seus dias que nunca poderiam ser esquecidos. Como o dia em que um homem foi encontrado morto em seu chão por dias, com seu rosto derretendo na grade de aquecimento em que ele caiu, ou a vez em que uma mulher de 650 libras foi encontrada em seu quarto com tanta comida rançosa que o prédio inteiro estava infestado de larvas, e larvas caíam sobre nós do teto. Ou o garoto de 15 anos que se enforcou por causa dos lembretes diários de seus pais, de como ele não era a filha perfeita que eles sempre desejaram. Eu poderia continuar, mas acho que você entende a ideia. O trabalho pode ser ótimo, mas pode deixar marcas escuras em sua memória para sempre. Chegando à história, uma das corridas mais comuns que me encontro é ir aos necrotérios hospitalares, retirar o maior número de corpos possível e levá-los para serem embalsamados ou cremados nas diversas funerárias ao redor do estado. Este hospital em particular já estive muitas vezes, tantas que eu conhecia a maioria dos seguranças pelo nome. O segurança que veio me encontrar, a quem chamarei de Jed, me acompanhou pelos corredores sinuosos e pelo labirinto que parecia compor os níveis inferiores dos hospitais. Conversamos sobre nossas vidas, como o trabalho estava nos tratando, e trocamos histórias das experiências loucas que esses empregos nos proporcionam ocasionalmente. Quando chegamos ao necrotério, segui os procedimentos habituais, assinei a documentação, coloquei as etiquetas nos tornozelos, coloquei as luvas e confirmei se todos os corpos eram exatamente quem deveriam ser. Normalmente, Jed fica comigo o tempo todo, caso eu precise de ajuda para mover alguém e para garantir que tudo esteja trancado novamente quando eu sair. Desta vez, porém, Jed recebeu uma chamada em seu rádio sobre uma mulher zangada que acabara de tentar agredir uma enfermeira por lhe dar algumas informações que ela não gostou. Jed me disse que precisava ir e que voltaria assim que possível. Ele saiu correndo e me deixou sozinho na câmara fria. Eu não me importei. Algumas pessoas acham estar sozinhas com corpos mortos uma experiência muito perturbadora, sempre atentas ao olhar assustador de seus olhos vidrados e mortos, mas não eu. Eu gosto de conversar com os corpos, desabafar sobre meu dia, confiar segredos importantes ou simplesmente contar a eles como meu almoço parece bom. Tudo o que cai em ouvidos que nunca mais poderão contar as palavras que transmito a eles. Enquanto detalhava o almoço que teria assim que voltasse à van, notei um som. Soou como alguém tocando no plástico dos sacos mortuários nos quais os corpos estavam guardados. Olhei ao redor da sala, esperando que Jed talvez tivesse voltado e estivesse tentando me assustar como ele já havia feito várias vezes antes. Não havia mais ninguém na sala, então considerei que fosse um dos ventiladores movendo um pouco o plástico. Continuei com o primeiro corpo sem problemas, mas quando fui pegar o segundo, ouvi o som novamente. Era como alguém movendo levemente os lençóis plásticos, mas de forma suave, como se estivessem tentando me impedir de perceber. Decidi apenas carregar esse último corpo e depois sair, quer Jed estivesse de volta ou não. Abri o saco para comparar minha etiqueta de tornozelo com a que o hospital colocou no dedo do pé, quando as luzes começaram a piscar e os ventiladores começaram a pulsar e tremer. Durou por um longo momento, então tudo de repente ficou escuro e silencioso. Praguejei de surpresa, então comecei a me mover lentamente pela sala escura e fria. Congelei no lugar quando o silêncio foi quebrado por um som baixo, aparentemente amplificado pelo silêncio daquela sala, o som de um zíper se abrindo lentamente. Da parte de trás da sala, gritei internamente para que meu corpo chegasse à porta para colocar o máximo de distância entre mim e o som o mais rápido possível. Mas ele se recusou a ouvir. O som inquietante do zíper me cimentou no lugar depois de um longo momento de tensão. O som interrompeu minha mente enquanto eu tentava encontrar uma explicação para o som. Seria uma brincadeira, talvez outro som mal interpretado na sala escura. Meus pensamentos em pânico foram interrompidos por outro som. O plástico se movendo, seguido pelo som de algo caindo no chão. O controle voltou ao meu corpo quando ouvi passos lentos ecoando um após o outro no chão de concreto duro. Eles estavam se aproximando de mim. Corri pela sala desesperado para encontrar a porta e escapar dessa nova prisão gelada. Mas a sala parecia mais longa do que deveria ter sido. Quanto mais eu corria, mais rápido e perto soavam os passos, prestes a alcançar apenas alguns metros atrás de mim. Quando os passos pareciam estar logo atrás de mim, meus pés pareciam subitamente escorregar debaixo de mim.
Eu caí no chão com um estrondo doloroso. E mais uma vez, todo o som cessou. Fiquei deitado ali por uma eternidade, esperando ouvir algo. Qualquer coisa que me dissesse de onde vinha a fonte do som. O escuro e o frio eram as únicas coisas que meu corpo podia perceber por alguns momentos, antes de eu me tornar consciente da sensação de algo pairando a centímetros do meu rosto. Mais uma vez, meu corpo congelou de terror diante do que um horror invisível tinha colocado bem na minha frente. Senti um hálito gélido exalar em meu rosto, o cheiro de decadência e morte sobrecarregando momentaneamente meus sentidos, enquanto o som molhado de uma boca se abrindo lentamente começava. Senti o que quer que fosse se inclinando em minha direção, prestes a me tocar, quando a porta do refrigerador se abriu abruptamente. A sala foi subitamente inundada por luz e o som dos ventiladores girando incessantemente. Jed me perguntou se estava tudo bem enquanto olhava para a sala, onde eu estava esparramado no chão, pálido e sem fôlego, com um corpo no chão do outro lado da sala. Eu disse a ele que tinha tropeçado e caído ao sair para chamá-lo para me ajudar a pegar um corpo que eu acidentalmente deixei cair. Ele riu de mim enquanto recolhíamos e devolvíamos o corpo caído à mesa. Carreguei meu último corpo e saí correndo daquele hospital. Não sei o que aconteceu naquela sala, se foi uma alucinação ou se estava testemunhando algum tipo de encontro paranormal. Ainda trabalho nesse emprego e ainda vou a hospitais por todo o estado, mas é suficiente dizer que não entro mais em câmaras frias de necrotério sem alguém comigo o tempo todo. Encontros sobrenaturais no hospital do passado. Ao longo de uma década como enfermeiro, meu primeiro emprego como RN me levou a um cenário sombrio e misterioso. A estrutura peculiar do hospital, enraizada nas colinas, escondia histórias assustadoras e experiências inexplicáveis que desafiam a lógica. Com uma disposição que remonta ao século XIX, as paredes carregavam segredos profundos e perturbadores. Trabalhei em um hospital assombrado. Com uma década de experiência como enfermeiro, meu primeiro emprego como RN foi em um antigo hospital construído na metade do século XIX. O hospital tinha um layout realmente estranho, pois estava construído na encosta de uma colina. Havia vários andares basicamente abandonados, mas mantidos intactos caso precisássemos deles novamente. Alguns desses andares eram ocasionalmente reabertos como unidades extras, mas havia um andar específico que nunca usávamos por algum motivo. Essa parte do hospital era completamente inacessível ao público, então nunca havia pacientes ou visitantes ao redor dessa área. Cerca de 6 meses depois de mudar para o turno da noite, comecei a ouvir histórias estranhas sobre aquele andar. Devido à disposição do hospital, atravessar aquele andar era, na verdade, um atalho para chegar à nossa sala de monitoramento. A sala de monitoramento era um pequeno escritório isolado do hospital, onde técnicos assistiam a um feed ao vivo de todos os monitores cardíacos usados pelos pacientes. Eu trabalhava em uma unidade cardíaca, então a sala de monitoramento era administrada pelos técnicos do meu departamento. Todos eles se revezavam indo para a sala de monitoramento. Enfim, cerca de 6 meses depois, comecei a ouvir histórias de pessoas que tiveram que atravessar o andar abandonado. Elas alegavam ver um menino brincando com uma bola vermelha, ou apenas uma bola vermelha rolando pelo corredor sozinha. Algumas pessoas afirmavam ter ouvido bebês chorando, ou crianças rindo enquanto iam para a sala de monitoramento. No começo achei estranho que todas as histórias fossem sobre bebês e crianças, exceto na sala de emergência. Este hospital nem atendia crianças e não o fazia há muitos anos. Mandávamos qualquer criança ou paciente grávida de ambulância para o hospital mais próximo para mulheres e crianças, em vez de mantê-los em nossa instalação. Portanto, na verdade, eu não acreditava nas histórias assustadoras, mesmo depois de ser promovido a enfermeiro responsável e ter que fazer viagens à sala de monitoramento, geralmente sozinho, para verificar os técnicos. Por vários meses, nunca ouvi nada estranho. Eventualmente, fiz algumas pesquisas sobre a história do hospital. Descobri que o andar abandonado havia sido usado uma vez para os setores de maternidade e pediatria. Lá nos anos 1800 até o início de 1900, achei isso interessante como um pedaço de história e deu um nome ao velho andar.
mas ainda não estava convencido de que havia fantasmas de crianças correndo por lá. Então, uma noite fui à sala de monitoramento por volta das 3h, como de costume. Peguei um atalho pelo antigo setor pediátrico. Tudo estava bem no começo, até que eu tinha caminhado cerca da metade do caminho pelo setor. Do nada, enquanto passava por uma fileira de antigos quartos de pacientes, de repente, senti que estava sendo observado. Meu sangue gelou. Cerca de 3 metros à minha frente, notei uma porta entreaberta. Não posso realmente explicar, mas senti um senso de pavor, como se não quisesse passar por aquele quarto. Eu disse a mim mesmo que não era nada e continuei andando para frente. Enquanto passava pelo quarto com a porta aberta, forcei-me a olhar para dentro. Eu estava honestamente com medo de que alguém estivesse lá me olhando. Todas as luzes estavam apagadas, mas devido às luzes da rua do lado de fora, eu podia ver bem dentro do quarto. A cama estava arrumada, como se estivesse esperando por um paciente, mas as portas dos armários estavam abertas. Olhei para a janela e foi quando percebi que o vidro estava coberto de manchas e pequenas impressões de mãos, como se uma criança tivesse acabado de olhar pela janela e colocado as mãos no vidro. Isso estava no 3º ou 4º andar, então eu sabia que as impressões de mão não podiam ter vindo de fora. Alguém dentro da sala tinha feito aquelas impressões